Olá pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte pré-colombiana e dar uma aprofundada nas pirâmides astecas, que são as obras do Paz, para que a gente inicie a grande revisão, né, dos grandes movimentos, enfim, todas as obras seguindo uma ordem cronológica. O ideal é que a gente comece falando sobre as obras da antiguidade, então eu achei por bem falar sobre as pirâmides astecas, porque a gente estava estudando justamente na época que surgiu aí a pandemia, enfim, né? Então eu achei interessante revisitá-la. E aí eu vou fazer também uma ligação com a matriz de avaliação para que vocês compreendam melhor as comparações e o que pode ser cobrado dentro da avaliação. Vamos lá? Bom, vamos lá falar um pouco sobre a arte ameríndia e dar profundidade especificamente nas pirâmides astecas, tá? Então, assim, eu não vou falar sobre grandes, né, muitas civilizações, vou falar só sobre as mais populares, que é o caso da Incas, Astecas e Maias. Gente, hoje aqui perto da minha casa tá uma barulheira, tá? Então, assim, ignorem qualquer tipo de som extra. Bom, arte pré-colombiana, arte pré-cabralina, arte ameríndia, tudo isso quer dizer a mesma coisa. São artes, são manifestações artísticas e culturais que aconteceram na América antes, né, de ser América, né, antes dessa definição. A América Latina, ela foi, né, mais tarde ocupada por espanhóis e por portugueses, e aí a gente tem, né, o corte aí dessa manifestação artística super popular. Aqui a gente tem um mapinha mais ou menos denotando quais são as organizações, né, onde que os astecas se localizavam, que ali a gente tem uma concentração maior no México, tanto que o grande monumento está no México. Nós temos os maias, que ficam ali, né, assim, no trânsito entre a América do Sul e a América Central e ilhas do Caribe, enfim, né, eles ocuparam essa parte. E os astecas que pegam mais, né, ali no Peru, Chile, enfim, vão descendo a costa da América do Sul, tá? Os índios brasileiros, eles já entram em outra categorização, tá certo? Então a gente vai analisar somente os pré-cabralinos, os pré-colombianos. Até porque os índios brasileiros ainda estão aí em grande atividade. Bom, algumas características gerais, né? São objetos com funções, a grande parte da produção artística deles, produções com objetos e funções definidas, normalmente mágicas e religiosas. Isso é um ponto que a própria universidade cita várias vezes. Então, quando fala-se sobre pirâmides astecas, trata-se sempre da atmosfera religiosa, claro, a religião aplicada a eles. Padrões geométricos e zoomórficos. Nós teremos muitas formas geométricas dentro das composições, tipo xadrezinho, encaixes de paralelepípedos e por aí vai. Zoomórficos, gente, é tipo animal print, né? Então, assim, estampa de oncinha, desse type mesmo. Eles usavam, por exemplo, muita estampa de cobra, tá? Então, referência aos losangos das cobras, das escamas de peixe, escama de tartaruga, né? Escama? Aquelas coisas assim, né, de tartaruga. Enfim, então eles utilizavam como estamparia das roupas e dentro das pinturas, tá? Avançados sistemas numéricos e astronômicos. Esses avançados sistemas numéricos são calendários. Eles precisavam disso principalmente, acho que toda grande civilização cria uma espécie de calendário até para compreender as estações do ano e aí conseguir um plantio. Gente, a vida do ser humano dependeu basicamente do plantio. Né? Então, assim, senão não existiria. E para que ocorresse uma boa sincronização, organização de plantação, era necessário, né, um calendário para que ele se organizasse. Esse calendário assustou muita gente, principalmente em 2012, né? Tem gente até que acredita que, na verdade, acabou o mundo e a gente está aqui em 2020, dando uma sofridinha. Enfim, templos edificados em plataformas. Nós temos, não é sobre pirâmides exatamente, são troncos de pirâmides. Você tem um formato piramidal, você tem um formato de tronco de pirâmide, onde você tem a base cortada. Gente, tronco de pirâmide, matemática. 100% das vezes que caíram pirâmides na prova da UNB, caiu matemática. Ritos e arte litúrgica que envolviam sacrifícios de prisioneiros. Isso depende muito da civilização, mas curiosamente, incas, astecas e maias faziam sacrifícios. Sacrifícios humanos. Tem um filme muito bom, acho que eu vou até mostrar algumas imagens aqui nesse slide, que é o filme Apocalipto, que mostra exatamente essa circunstância de sacrifícios humanos. Artistas e artesãos têm grande habilidade manual.
Isso é um fator bem claro, né? Então, assim, eles tinham um domínio dos metais que é bem interessante, muito uso de ouro, trabalhos refinados com ouro e vessaria, muitos trabalhos em tecelagem, inclusive, quando vocês tiverem a oportunidade, ou quem já visitou o Peru, uma das coisas que chama muita atenção são os tecidos que ainda são de cultura inca, tá? Eles utilizam lá o tecido com a lãzinha da lhama, não sei se é lã também que chama, né? Enfim, mas extração do pelo da lhama, e aí eles fazem, né, um refinamento, uma estamparia toda baseada ainda nessa cultura, tá? Uso de pedras preciosas e arte plumária. Plumas, gente, penas de pássaros, né, especificamente. O Brasil também tem bastante disso. Bom, aqui a gente tem Machu Picchu, belíssimo, lugar maravilhoso, né? Tá entre as 7 maravilhas do mundo moderno. É realmente uma grande maravilha, é um lugar que precisa ser preservado, precisa ser cuidado. É aberto à visitação turística. A contragosto da Unesco é doida para fechar esse lugar, mas é um lugar incrível e é dos Incas, tá? Ele fica numa altura considerável e aí existem vários questionamentos de por que eles se isolaram, colocaram a civilização num ponto tão alto, enfim. Né? Essas escadarias, grande parte delas serviam para plantio e eles tinham um estudo de drenagem de água, onde a abertura dessas pedras fluía melhor a água, descia, né, como se fosse uma cascatinha. Então, assim, tem umas coisas bem geniais mesmo dessas civilizações. Aqui tem algumas descrições, né, então assim, qualquer coisa vocês pausem o vídeo e depois deem uma lidinha, mas isso aqui facilmente vocês encontram na internet, são só informações sobre a cidade de Machu Picchu. Características, né, que é a organização dos prédios, a forma como a sociedade se organizava, enfim, né, e é um patrimônio mundial da Unesco. Isso aqui já é no Peru, só que é outro templo. Esse aqui é maia, né, inclusive eu peço que vocês tomem muito cuidado com buscas no Google. Quando vocês digitam arte asteca, por exemplo, vai aparecer esse monumento, porque na verdade o Google vai fazer uma grande sincronização da informação dos pré-colombianos, e esse monumento é um dos monumentos também aí que faz parte das 7 maravilhas do mundo, e além disso está em Cancún, tá um lugar super visitado, enfim, né, só que ela é bem menor do que as pirâmides astecas, ela tem 30 metros de altura, bem menor, mas é muito grande já, tá? E é muito legal essas escadarias, até aparecem em vários filmes, enfim, essas escadarias elas eram usadas para os sacrifícios. Inclusive eles têm como símbolo a escada, né, tipo como se você estivesse em ascensão, e aí tem a questão do sacrifício, que normalmente era humano. Então esses locais eles são espaços ritualísticos. Se forem comparar, por exemplo, com as pirâmides egípcias, que é algo muito comum em provas, não, desassociem a questão de túmulos, porque os egípcios construíam como túmulo. Aqui é como se fosse muito mais uma igreja, tá? Muito mais um templo. E por fim, as obras do Paz, né, que são aqui as pirâmides de Teotihuacan, tá? Teotihuacan, o nome do local. E esse local, ele é absolutamente turístico também, porém não fica tão perto, né, da capital do México, então assim, tem uma viagemzinha considerável. E esse aqui é o maior monumento, né, uma das coisas que fala-se muito é a questão da simetria, da parte geométrica. Novamente um tronco de pirâmide, dentro você tem uma pirâmide sem um ápice, plataformas, uma subindo a outra, tem 60 metros de altura. São duas pirâmides mais ou menos da mesma proporção, uma que é a pirâmide do Sol e outra que é a pirâmide da Lua, e elas têm mais ou menos a mesma proporção. Então pela fotografia eu não consigo identificar qual que é qual, tá? Mas saibam que uma é a pirâmide da Lua e a outra é a pirâmide do Sol. Essas plataformas menorzinhas já constituem a cidade de Teotihuacan. Então isso é um grande complexo passível de visitação. Então acho que os aspectos mais importantes de vocês se lembrarem é a questão geométrica, óbvio, simétrica, como que isso traduz uma civilização, a época que eles conviviam, né? Esse resquício de religiosidade, essa relação de fanatismo religioso a ponto de sacrificar outras civilizações. Acho que tudo isso é avaliável. Aqui tem vamos ver alguns objetos desses povos. Alguns desses objetos foram encontrados dentro desses monumentos. Né? Olha só que legal o estilo de desenho. Uma dica também é filme Disney, né? A Nova Onda do Imperador, tem uma referência muito forte, né? Lembra-se que a Disney pesquisa bastante antes de fazer um filme. As tecelagens, ó, tá vendo? Bem formatações bem geométricas e uso de cores muito vibrantes. E uma das coisas que chama atenção é o fato dessas cores ainda estarem com vibração, mesmo depois de muitos anos.
peças em ouro. Gente, eles usavam muitos adornos corporais, tá? Modificações corporais, tipo alargador, a perfuração, refinamento de dente, enfim, né? Dread, raspar a cabeça, pinturas, e não só pinturas corporais, mas, por exemplo, incisões no corpo, que é uma escarificação, né? Criar umas cicatrizes. A Ali é minha, fofinha aí. Fofinha é médio, tá? Elas cospem, cuidado. Aqui são esculturas em argila, ali fazendo referência a uma roupa ritualística. Fico pensando, será que a roupa de formatura saiu disso? Enfim, isso aqui é um jarro de água, mas que também funciona como um instrumento musical. Esse aqui tem os macaquinhos brigando, que é muito bom, né? Eles tinham uma relação com os gêmeos muito simbólica. Diferente de muitas tribos brasileiras que sacrificavam, né? Sacrificam até hoje, dependendo da tribo. Nem sei se fala mais isso. Isso aqui é uma placa peitoral, tá? Então, sim, é uma ornamentação imitando uma coruja. E aqui do outro lado, né, uma urna funerária. Urnas funerárias, elas têm, né, um formato robusto e acomodam o corpo meio em posição fetal, tipo, meio deitadinho. E você repara que tem tipo uma caveira nas alças. Aqui o filme do Mel Gibson, que chama Apocalipto. É um filme bem legal, é bem violento, tá? 18 anos, se não me engano, a restrição dele de idade. Mas ele mostra, é mais pela violência mesmo, tá? Porque tem cabeças rolando, corpos sendo mutilados, então assim, uma coisa meio agressivona. Mas é uma referência muito boa em construções visuais, de estética, né, desses povos, e como tinha uma relação de domínio de povos mais bem-sucedidos, tipo maias, que é o caso da referência deles, com pequenas civilizações, grupos muito pequenos, que eram caçados. Não vou dar muito spoiler não, porque o filme é bem legal. Ó, aqui são as meninas meio num processo meio xamânico, elas estão dançando, aí tem uma relação meio de recepção espiritual. Agora, o que eu acho muito legal dessa imagem é ver os adornos, tá? Então, assim, alargador, dread no cabelo, aí elas têm como se tudo de pedra, né? Então, assim, como se fosse um piercing. E eu acho muito legal a gente fazer a associação dessas práticas corporais com algo que é muito atual, né? E é visto como algo muito moderno, muito ousado, mas na verdade é super tribal, é super antigo, na verdade. Aqui, a tinta azul. Gente, os maias eles desenvolveram o chamado azul maia, né? Tem até aqui referência do filme que eles pintavam esses corpos, fazendo uma mistura de argila natural com corante. E era muito, muito interessante porque era um azul muito intenso. E eles retratavam isso em algumas obras. E foi muito... É uma cor muito vibrante e não é tão fácil de você encontrar na natureza. E eles conseguiam fazer realmente uma produção quase como se fosse uma reação química. Então é bem interessante o processo. Ó, se vocês olharem essa foto, esse cara que tá de azul, a barriga dele tem umas linhas. Isso daí é escarificação, tá? Então, assim... Existe a tatuagem, acredito que todos conheçam. E existe a escarificação, que é criar mesmo cicatrizes no corpo. E é isso, não vamos fazer atividade, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no Google Classroom ou no @artesvisualas. A pessoa tá demais hoje. Tchau, até mais!